Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha ao vivo aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins agora para a gente falar sobre o mercado do petróleo. Como a gente faz toda quarta-feira, é dia que tem muita divulgação relacionada ao mercado do óleo bruto. E para isso a gente conversa agora, então, ao vivo com o Thiago Davino, que é analista de mercado da Agrinvest. Thiago, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Jonathan, a todos os ouvintes. Bom, Thiago, como eu disse, né, quarta-feira a gente costuma ter divulgações aí relacionadas ao mercado do óleo. A gente tem também dados relativos aos destilados, né, quando a gente olha em termos dos estoques lá dos Estados Unidos. Eu queria que você começasse falando sobre essa oscilação que a gente teve no mercado hoje. Estava dando uma olhada aqui agora, os preços estão até que próximos da estabilidade, mas chegaram a cair forte, né, durante a sessão desta quarta-feira lá nas bolsas internacionais. Perfeitamente, Jonathan. Assim que foi divulgado os dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos, houve uma queda significativa do preço dessa commodity por conta de uma alta muito acima do esperado em relação ao estoque do óleo bruto. O mercado esperava aí um crescimento do estoque de 1.166.000 barris e o número que foi reportado foi 16.283.000 barris. Isso trouxe prontamente uma forte queda para o preço da commodity, que chegou a voltar a operar a casa de $78 o barril, porém o número do destilado caiu inesperadamente. O estoque de destilado recuou 1.285.000 barris, contra uma estimativa de crescimento de 447.000 barris. E isso acabou trazendo algum equilíbrio na percepção do mercado e fazendo com que o petróleo voltasse a operar na estabilidade, oscilando entre estabilidade, leve alta e leve perdas. Um outro ponto também hoje negativo para o petróleo e consequentemente também para as outras commodities foram os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, que apresentou um crescimento muito acima do esperado, uma variação mensal de 3% contra a expectativa de 1,8%, e isso denota que a demanda interna segue muito aquecida na maior economia do mundo. E aí, por conta disso, o Fed terá que continuar subindo a taxa de juros, vai ultrapassar a taxa terminal dos 5%, que o mercado temia, e provavelmente não haverá espaço ainda esse ano para começar um ciclo de afrouxamento monetário. A consequência dessa percepção é uma aversão ao risco generalizada para os ativos de risco ao redor do mundo hoje. Bolsas caindo, commodities de maneira geral também recuando, né, como as agrícolas que a gente está observando nesse momento caindo bem por conta dessa alta do dólar motivada por esse dado dos Estados Unidos. E mesmo assim o petróleo consegue ainda se segurar e se agarrar aí na estabilidade. Perfeito, Thiago. Vamos olhar um pouco mais, então, informações recentes que o óleo acompanhou. A gente tem o reporte em relação aos cortes da Rússia, né? A gente teve recentemente também no mercado, como um viés altista, aquela informação de que de que a União Europeia, né, passou a banir, né, era algo que já se esperava, mas a gente tem em vigor já isso, a União Europeia proibindo produtos relacionados à Rússia também. Temos todas essas informações que de alguma forma movimentaram bastante os preços do óleo ao longo das últimas semanas, né? Sem dúvida nenhuma, né? Com a Europa banindo a importação de produtos originários da Rússia, você acabou fazendo com que ela seja obrigada a se restringir a outros países produtores e exportadores, especialmente os Estados Unidos. Até por conta disso, os Estados Unidos, que estava falando que não ia mais disponibilizar reserva estratégica sua para exportação, liberou novamente aí nesse início de semana. Então voltará a exportar principalmente pelo velho cliente. E essa do Europa banindo produtos russos fez com que a Rússia anunciasse uma redução da sua produção diária em 500.000 barris. Portanto, de um lado a gente vai ter menos oferta global com a Rússia reduzindo e da outra ponta os Estados Unidos ainda sofrendo com um estoque estratégico bastante apertado por conta dele continuar suprindo a necessidade de demanda da Europa. E aí, nesse cenário, não há espaço para queda no preço do petróleo, porque se ele cai muito,
os Estados Unidos passa a ficar interessado em recompor seus estoques estratégicos comprando no mercado internacional. Então, isso acaba criando um piso para o preço, né? Que ele é ao redor de 72, que é o preço no qual os Estados Unidos já alinhou, que ele pretende vir a começar a remontar as suas reservas quando bater nesse patamar, mas a gente tem observado nos últimos dias a dificuldade do petróleo em desgarrar aí do redor de $80 o barril. Ele voltou a operar ao redor de $80 e diria até que o viés, olhando de médio prazo para os próximos 5, 6 meses, é de alta para o preço dessa commodity. Perfeito. Tiago, a gente teve também na terça-feira, né, aquelas projeções da OPEP em relação à demanda, e é claro que os dados relativos à produção, e esses dados apontam para o mercado mais apertado em 2023, o que seria um viés altista para os preços, né? Como é que você tem visto essa divulgação? Qual que é o principal destaque que a gente dá para isso? A OPEP, como na verdade o mundo como um todo de hoje, está muito numa expectativa de recuperação da retomada do crescimento da economia chinesa. A China passou os últimos 2 anos com a sua política de Covid-0. Isso impactou negativamente a demanda interna daquele país. A gente viu a economia da China ter o pior crescimento econômico em 2022. Tirando o ano da pandemia de 2020, esse crescimento de 2022 foi o pior crescimento em praticamente 40 anos do gigante asiático, e agora a China começou a relaxar as suas medidas de restrição de mobilidade urbana. Basicamente, já reduziu bastante até essas restrições. E tudo isso gera uma perspectiva de todos os agentes econômicos de que ela voltará com força a comprar especialmente matérias-primas. O minério de ferro começou a subir ao longo do início desse ano, baseado nessa premissa. O petróleo tem essa perspectiva de retomada de crescimento da demanda chinesa, que ela vinha crescendo ano após ano, e o ano passado ela recuou. Então, a partir desse ano, se espera de novo o crescimento da demanda chinesa. Porém, o que a gente tem observado até agora, com os dados preliminares que têm saído desse início de ano de consumo chinês, dados do feriado lunar que ocorreu no final do mês passado, ainda demonstram que a economia ainda não está num ritmo de recuperação. Ainda ela está bastante estagnada. Mas há, sim, uma estimativa que, principalmente a partir de abril, quando começa a primavera no hemisfério norte, os chineses se sintam mais confortáveis a voltar a circular mais e frequentar principalmente mais ambientes fechados. Como a gente passa pelo inverno ainda na China, e os números de casos estavam muito altos no início da virada do ano, mesmo que o governo afrouxando as medidas, as pessoas não se sentem seguras em frequentar ambientes fechados e acabam ficando ainda mais em casa. Com a redução do inverno, com a redução dos casos que já estão ocorrendo, tanto de novos casos quanto de óbitos, a tendência é o chinês começar a voltar a ficar mais confiante em retomar a normalidade da sua vida. E isso tende a levar a uma perspectiva de retomada da demanda. Então, o principal ponto de perspectiva de recuperação de demanda global para as commodities, para as matérias-primas, seja agrícolas, seja minerais ou metálicas, mas no nosso caso especificamente falando de petróleo, passam muito pela China, já que os países desenvolvidos não deverão ter grandes variações em seus consumos. É a China que vai ser o grande fiel da balança. Perfeito, Thiago. Você falou aí um pouco em relação aos fatores de alta que o mercado pode acompanhar. A gente falou também sobre os fatores baixistas, principalmente relacionados aí ao mercado de hoje, apesar da gente ter tido uma recuperação até, né, nessa finalização de trabalhos, mas a gente deu então um panorama geral. Queria saber se a gente tem um piso para o mercado, se a gente pode ver o mercado até caindo mais nos próximos dias. Como é que a gente pode olhar todos esses indicativos, o que deve pesar mais, em síntese, para o mercado do petróleo ao longo dos próximos dias, na sua visão? Perfeito. Bom, nós estamos finalizando o inverno no hemisfério norte. Esse período ele é marcado por uma sazonalidade de alta para o preço do barril do petróleo diante do aumento do consumo de óleo para calefação, que é um dos derivados desta commodity mineral. Então, a tendência agora, olhando do ponto de vista da sazonalidade do negócio, é o petróleo ter algum recuo de preço
nos meses de março, abril e voltando a se recuperar a partir de maio, quando adentra a metade da primavera no hemisfério norte e recupera-se a demanda por combustível. Só que o piso, como a gente mencionou anteriormente, ele tende a ser na faixa desses $72, que é o nível que os Estados Unidos já estabeleceu publicamente como um patamar para ele começar a recomprar para recomprar esses produtos, para recompor os seus estoques estratégicos que caminham para o menor nível em 40 anos. Então, o estoque estratégico norte-americano, que sempre foi visto como uma coisa muito importante para a questão de segurança nacional, ele está num nível muito baixo. Então, não há espaço para o petróleo cair muito, porque vindo ao redor de $70, um pouquinho abaixo de 72, a tendência é você ter o maior consumidor do mundo, que ainda é os Estados Unidos, entrando no mercado e tomando esse produto. E aí dando um suporte para o preço. Então, a gente pode ainda ter uma barrigada, principalmente ainda ao longo de março e abril, por conta da sazonalidade, mas a perspectiva, olhando num prazo um pouco maior, a partir de maio e junho, é de que o preço estejam mais altos do patamar atual, do que o patamar atual, podendo voltar a casa aí de $90. Bancos americanos ainda seguem estimando que o preço do petróleo pode voltar lá para julho, agosto, por conta do período de verão, que é a maior época de demanda de combustível nos Estados Unidos e também na Europa, para a faixa dos $100 o barril. Então a gente deve ver ainda muita volatilidade. E tem o ponto China, que é a grande interrogação. Ela vai ter a recuperação econômica que o mercado está esperando ou não? Se ela não tiver, aí segura o preço um pouco mais abaixo. Mas se vier essa recuperação esperada, é mais um ponto altista, olhando principalmente para o meados do segundo trimestre até o final do terceiro trimestre desse ano. Bom, são informações que a gente precisa ir acompanhando, né, Tiago? Então vamos com muita atenção a tudo isso, porque é importante, a gente sempre fala aqui que o petróleo impacta todas as outras commodities, inclusive as agrícolas, então é muito importante a gente fazer esse monitoramento e toda quarta-feira a gente está aqui atualizando as informações relativas ao mercado do óleo. Tiago, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Se tiver novidades aí da Agrinvest, conte com a gente por aqui para a gente atualizar os nossos internautas, tá bom? Maravilha, eu que agradeço mais uma vez o convite e precisando, estamos à disposição. Um abraço a todos. Um abraço. Falamos aí então ao vivo com o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agrinvest, a gente trazendo as informações relativas ao mercado do petróleo nesta quarta-feira, dia marcado por divulgação em relação aos estoques norte-americanos e os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos que saltaram na semana passada. Esse foi um fator que pressionou em parte do dia os preços futuros do petróleo, o WTI e o Brent nas bolsas internacionais, mas a gente viu também o mercado olhando de alguma forma as informações relativas aos destilados, que tiveram aí estoques em queda nos Estados Unidos na última semana. Então o mercado de alguma forma equilibrou ali as informações e o mercado passou a ficar operando próximo da estabilidade na tarde desta quarta-feira. O Thiago também falou que o mercado olha com atenção informações relacionadas à macroeconomia, informações relacionadas aí à economia norte-americana principalmente, e do ponto da demanda, um fator que pode fazer com que o mercado volte a beliscar ali patamares mais altos, está relacionado à demanda, principalmente da China. A China que voltou, né, ali as suas atividades consideradas na normalidade, né, relacionadas à pandemia da Covid-19, porque o país tinha medidas extremamente restritivas, né, em relação à flexibilização dessas medidas da chamada Covid-0 lá no gigante asiático, e a China é um importante consumidor de petróleo no mundo, e a movimentação de pessoas por lá, é claro, que impacta e muito a demanda pelo óleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em
nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.